A verdadeira restauração começa quando a pessoa percebe que o que está buscando fora sempre esteve dentro, esperando um instante de atenção. A quietude que se forma quando a alma é conduzida pelo pastor não tem a ver com ausência de problemas, mas com presença de sentido. Há uma voz dentro de cada ser humano que não pede conquista, não exige reconhecimento, não suplica por validação. Ela apenas convida. Convida a descansar, a soltar, a respirar, a admitir que existe uma força maior conduzindo tudo. A inquietação que tantos carregam vem da resistência que nasce quando o coração tenta caminhar sozinho, quando o ser humano se convence de que precisa se defender o tempo inteiro, de que precisa controlar tudo para não perder nada. Mas o Salmo 23 revela que existe um outro caminho. Um caminho onde o silêncio se torna guia, onde a pausa se torna direção, onde a dependência se torna força. Quando você permite que o silêncio interior fale, percebe que nunca esteve realmente sozinho. Percebe que aquela inquietação que parecia medo era, na verdade, o início de uma conversa com Deus. Percebe que os pensamentos que tentava afastar eram convites para olhar para dentro. Percebe que a alma que parecia cansada só estava esperando ser ouvida. É nesse instante que o Salmo 23 deixa de ser apenas um texto e passa a ser um encontro. O encontro entre o que você se tornou para sobreviver e o que você sempre foi antes de se perder. O encontro entre o peso que carregou e a paz que sempre te acompanhou, mesmo quando você não percebia. O silêncio interior fala quando você se permite parar de lutar contra o que sente. Ele fala quando você aceita que vulnerabilidade não é fraqueza, mas abertura. Ele fala quando você admite que não precisa provar nada para Deus, porque Ele já conhece cada parte sua, até aquelas que você esconde até de si mesmo. E é nesse lugar de honestidade silenciosa que o pastor te encontra. Não para te cobrar, mas para te conduzir. Não para te expor, mas para te restaurar. Não para te lembrar do que você perdeu, mas do que ainda pode ser reconstruído. Ao ouvir essa voz, algo muda. O ritmo interno muda. A respiração muda. A percepção muda. A vida deixa de ser uma batalha constante e passa a ser uma jornada guiada. O medo perde força, não porque desaparece, mas porque deixa de ser seu mestre. A solidão se desfaz, não porque surge uma multidão, mas porque você descobre a presença que nunca foi embora. O Salmo 23 é o convite para esse retorno, retornar ao centro, retornar à essência, retornar ao silêncio cheio de presença. Retornar à certeza de que existe um pastor que não abandona, não se distrai, não desiste. E quando finalmente escutamos esse silêncio, percebemos que ele estava tentando nos salvar o tempo todo. A voz que conduz mesmo quando você não percebe. Há uma condução que acontece dentro de você o tempo inteiro, mesmo quando a mente está distraída, mesmo quando as emoções oscilam, mesmo quando tudo parece fora do controle. O Salmo 23 revela essa presença silenciosa que guia cada passo antes mesmo que você perceba que está sendo conduzido. A maioria das pessoas acredita que Deus fala apenas em momentos intensos, através de sinais extraordinários ou acontecimentos marcantes, mas a verdade é muito mais sutil.
e, ao mesmo tempo, mais profunda. A voz que conduz não chega impondo, não pressiona, não ameaça. Ela orienta como uma brisa que muda a direção de um pensamento, como uma intuição que aparece no momento certo, como uma paz inexplicável que surge quando você decide seguir por um caminho que parecia arriscado demais. Essa condução invisível é a própria essência do Salmo 23, porque um pastor que guia não grita, ele apenas caminha à frente, sabendo que suas ovelhas ouvirão sua presença antes mesmo de reconhecer seu som. A vida moderna criou uma falsa percepção de que estamos sozinhos nas decisões, como se cada escolha fosse responsabilidade apenas do raciocínio humano. Contudo, o que você sente antes de agir, aquilo que te inquieta por dentro, a sensação de que algo está te movendo com suavidade ou te impedindo com firmeza, tudo isso faz parte da voz que conduz. Muitas vezes, você acredita que está seguindo sua própria intuição, mas essa intuição é moldada por uma presença maior, que te protege de perigos que você nem imagina e te direciona para caminhos que você não escolheria sozinho. E quando você olha para trás, percebe que algumas decisões que te salvaram surgiram de uma paz súbita que não fazia sentido racional. Essa é a condução divina. Ela não se explica, ela se reconhece. A maior dificuldade desse processo é que o ser humano quer ver para crer, quer garantias antes de dar um passo, quer certezas antes de se mover. Só que a voz que guia não trabalha com garantias humanas, trabalha com confiança. Quando Davi disse que o Senhor o guiava pelas veredas da justiça, ele não estava falando de caminhos confortáveis, mas de caminhos corretos, ainda que parecessem improváveis. A condução divina não leva você sempre para o que deseja, mas para o que precisa, e essa diferença é o ponto onde muitos se perdem. O coração pede atalhos, Deus responde com direção. O ego pede controle, Deus responde com confiança. A mente pede explicações, Deus responde com movimento. E é nesse contraste que a verdadeira condução acontece. Há dias em que você sente que está caminhando no escuro. Mesmo assim, algo dentro de você insiste que continuar é o passo certo. Há momentos em que tudo em volta falha, mas uma força silenciosa mantém você de pé. Há decisões que você adia por medo e, ainda assim, uma paz insiste em empurrar você para frente. Isso não é coincidência, é direção, é cuidado, é presença. A voz que conduz não está preocupada com a sua capacidade de entender, mas com a sua capacidade de confiar. Deus não espera que você compreenda cada etapa, Ele apenas espera que você caminhe ao lado dele, porque enquanto você enxerga apenas o próximo passo, Ele enxerga o caminho inteiro. Essa condução sutil molda não apenas o futuro, mas o interior. Torna você mais paciente enquanto espera, mais forte enquanto enfrenta dificuldades, mais sábio enquanto aprende a interpretar os movimentos da vida. A condução divina não transforma apenas a rota, transforma quem você é durante a jornada. E quando você se dá conta disso, percebe que nunca esteve sozinho. Percebe que aquela decisão que evitou uma queda não foi fruto do acaso. Percebe que aquela porta que se fechou foi proteção, não rejeição. Percebe que aquela paz que surgiu quando tudo estava desabando era a presença de um pastor que nunca abandona sua ovelha. E assim, pouco a pouco, você aprende a reconhecer essa voz. Não como um som, mas como uma certeza interior. Não como uma ordem, mas como uma direção suave. Não como algo externo, mas como algo que se alinha dentro de você.
E uma vez que você reconhece essa voz, algo muda para sempre. A vida deixa de ser um caos desordenado e se torna uma jornada intencional. Nada é aleatório, nada é desperdiçado, nada é ignorado por Deus. O Salmo 23 se torna então mais do que uma promessa, se torna um lembrete contínuo de que você é guiado mesmo quando não sente, protegido mesmo quando não percebe, amado mesmo quando não entende. E essa é a condução que transforma a alma. O descanso que não depende de lugar, mas de presença. Existe um tipo de descanso que não vem de viagens, não vem de pausas longas, não vem de feriados, não vem de lugares paradisíacos e não depende de circunstâncias externas. O Salmo 23 revela esse descanso como um estado interno profundamente espiritual, onde as águas tranquilas não são um cenário físico, mas uma condição emocional. Muitas pessoas passam a vida inteira tentando encontrar paz, mudando de ambiente, fugindo de situações, se afastando de pessoas, ou criando novos planos na esperança de que, ao chegar em um lugar melhor, finalmente vão respirar. Mas a verdade é que nenhum lugar gera paz se a alma estiver inquieta. Em presença de Deus, sim, cria um descanso que age de dentro para fora. É por isso que no Salmo 23, o pastor conduz as águas de descanso, não porque elas existem fora, mas porque ele cria essas águas dentro do coração humano. Esse descanso interior é quase paradoxal. É um descanso que não exige respostas, apenas confiança. Não exige controle, apenas entrega. Não exige força, apenas honestidade. É o tipo de paz que aparece quando você aceita que não precisa sustentar o mundo sozinho. Aceitar isso não é fraqueza, é maturidade espiritual. A maioria das pessoas acredita que descanso significa inatividade. Mas no contexto espiritual, descanso significa alinhamento. Quando sua mente se alinha com a presença divina, a ansiedade perde o poder de dominar seus pensamentos. Quando suas emoções se alinham com a consciência de que você é cuidado, o medo deixa de governar suas decisões. Quando seu espírito se alinha com a certeza de que Deus está presente, até o caos ao redor perde a capacidade de te desestruturar. A verdadeira paz não está em um lugar específico, está em quem te acompanha. Você pode estar cercado de silêncio e ainda assim inquieto. Pode estar cercado de barulho e ainda assim em paz. Pode estar em um lugar confortável e sentir uma tempestade interna. Pode estar em um lugar difícil e sentir uma calma sobrenatural. A diferença não é o ambiente, é a presença. É o pastor que conduz você até um ponto onde o coração deixa de travar. O descanso do Salmo 23 é a sensação de que você não precisa se defender o tempo inteiro. Ele é o oposto do cansaço emocional que vem de tentar carregar responsabilidades que nunca foram suas. Ele é o contrário da exaustão mental de tentar prever tudo. Ele é a libertação que acontece quando você percebe que existe alguém te sustentando até quando suas forças acabam. Esse descanso é tão profundo que não se quebra com facilidade. Ele se torna uma espécie de centro interno que permanece firme mesmo quando a vida balança. Não significa ausência de problemas, mas presença de equilíbrio. Não significa que você não sofre impactos, mas que eles não te destroem.
Você começa a perceber que a paz de Deus não é frágil, não é temporária, não depende de humores do dia. Ela é estável, constante, madura. Quando você se aproxima desse estado interior, algo muda na forma como você enxerga os desafios. A vida deixa de ser uma sequência de ameaças e passa a ser uma jornada acompanhada. O descanso que vem da presença divina também revela verdades sobre você. Ele expõe excessos que você carrega, pressões que você criou, cobranças que nunca foram suas. Ele mostra que grande parte da sua angústia sempre veio de tentar controlar o que não era possível controlar. Quando o pastor te conduz às águas tranquilas, ele não está apenas oferecendo paz, está ensinando você a abandonar pesos desnecessários. Está ensinando você a confiar mais naquilo que pode ser guiado e menos no que você tenta dominar. Está ensinando você a respirar de novo. E quanto mais você experimenta essa paz, mais percebe que ela não é frágil como parecia. Ela cresce, se expande, se torna parte de você. A presença divina cria um descanso que acompanha seus passos como uma fonte interna. Um descanso que te encontra no meio do trabalho, no meio das preocupações, no meio das decisões difíceis. Não é um escape, é uma transformação. É o momento em que você percebe que paz não é onde você está, é quem sustenta você enquanto está ali. Restauração da alma como retorno à identidade original. Há uma diferença profunda entre melhorar quem você é e recuperar quem você sempre foi. O Salmo 23 fala sobre restauração da alma, e essa restauração não é um ajuste superficial, nem uma tentativa de consertar comportamentos. É um retorno. Um retorno à essência que foi sendo perdida ao longo de feridas, quedas, culpas e pressões que moldaram você de maneiras que não representam sua verdade. A restauração divina não cria uma nova versão sua, ela revela a versão que o mundo tentou sufocar. A alma não fica cansada apenas por causa de trabalho ou estresse, mas por carregar expectativas que nunca foram suas, por viver personagens para agradar outros, por tentar sustentar identidades que foram criadas pela dor. A restauração do pastor devolve você ao ponto onde sua alma respira sem medo, onde seu coração volta a reconhecer quem você era antes de aprender a se proteger tanto. A restauração divina acontece de forma silenciosa e constante. Ela não invade, ela reconstrói. Não é um evento emocional passageiro, mas um processo que acontece camada por camada, desfazendo crenças que te distanciaram de si mesmo. A culpa que você carrega há anos começa a perder força. O ressentimento que parecia parte de você começa a se dissolver. O medo que sempre te acompanhou começa a perder espaço. Não porque você se esforçou mais, mas porque Deus começou a tocar áreas internas que você nunca conseguiu acessar sozinho. A alma só é restaurada quando você permite que Deus alcance lugares que você esconde até de si mesmo. E quando Ele entra nesses espaços, Ele não entra para julgar, mas para curar. Ele não entra para expor, mas para iluminar. A restauração também revela o que a vida te fez esquecer. Ela lembra que você tinha coragem antes de conhecer o medo profundo. Lembra que você tinha leveza antes de carregar responsabilidades que não eram suas. Lembra que seu coração era sensível antes de aprender a se endurecer para sobreviver. Lembra que você tinha fé antes das decepções te ensinarem a desconfiar de tudo.
Deus não quer devolver apenas sua força. Ele quer devolver sua essência. Ele quer devolver o brilho que o cansaço apagou, a sensibilidade que o trauma feriu, a esperança que as perdas arrancaram. Ele quer devolver você a você mesmo. A alma também precisa ser restaurada, porque existem dores que mudam a forma como você enxerga a vida. Algumas marcas internas fazem você acreditar que nunca será suficiente, que sempre precisará provar algo, que precisa ser perfeito para não ser rejeitado. Outras fazem você acreditar que não merece paz, que não merece descanso, que não merece amor. Mas a restauração divina confronta essas mentiras com uma suavidade que desarma. Ele te lembra de que você não é o que aconteceu com você. Não é a soma de suas falhas. Não é o resultado de seus erros. A restauração devolve a identidade que foi soterrada. Ela devolve a consciência de que você é visto, conhecido e cuidado por Deus, não pelo que faz, mas pelo que é. E quanto mais essa restauração acontece, mais você percebe que o processo não é sobre voltar ao passado, mas sobre recuperar o que nunca deveria ter sido perdido. É como se Deus tirasse o peso que te curvou e, pela primeira vez em muito tempo, você conseguisse se ver com clareza. Conseguisse respirar sem medo, conseguisse sentir sem fugir. Conseguisse existir sem se justificar. A restauração da alma devolve a liberdade emocional que você não tinha mais coragem de buscar. O retorno à identidade original não significa voltar a ser quem você era antes das dores, mas se tornar quem você teria sido se elas não tivessem te quebrado. A restauração do Salmo 23 é um renascimento silencioso, mas poderoso. É quando Deus pega cada parte fragmentada e devolve sentido ao que parecia irreversível. É quando você percebe que não está sendo reconstruído para agradar ninguém, mas para finalmente existir em verdade. É quando você entende que a maior cura não é resolver tudo, mas se reencontrar. Caminhos de propósito que só se revelam enquanto você anda. Há momentos na vida em que tudo parece incerto, e a única coisa que você enxerga é o próximo passo, nunca o caminho completo. O Salmo 23 descreve veredas de justiça, mas essas veredas não surgem como avenidas iluminadas e totalmente visíveis. Elas aparecem como trilhas que se revelam apenas quando você tem coragem de avançar. Deus não entrega mapas, Ele entrega direção. Ele não mostra o destino final, Ele mostra o próximo movimento. E é exatamente esse formato de condução que molda a fé, porque você só descobre o propósito quando se move, não quando espera explicações. A jornada espiritual não é para quem precisa de controle absoluto, mas para quem aceita ser guiado enquanto ainda não entende. O ser humano tende a acreditar que precisa saber tudo antes de agir. Porém, na espiritualidade revelada no Salmo 23, você entende que o propósito não se descobre antes do caminho, mas dentro dele. Cada decisão, cada passo, cada curva inesperada revela algo que você não teria visto se tivesse permanecido parado. Os caminhos de Deus são intencionais, mesmo quando parecem confusos. Muitas vezes, Ele te conduz por terrenos que você jamais escolheria, não para te punir, mas para construir algo internamente que não seria possível em rotas fáceis. Há aprendizados que só florescem em terrenos difíceis. A maturidade que só nasce em processos que você não pediu. A força que só se revela quando você continua caminhando mesmo sem entender.
A alma, quando guiada por Deus, aprende a se desapegar da necessidade de controlar resultados. Aprende a confiar em movimentos que parecem pequenos, mas que estão conectados a algo muito maior. Aprende que sua visão limitada nunca será capaz de compreender a profundidade do propósito que Deus está construindo. Enquanto você anda, Deus revela. Enquanto você obedece, Ele conecta. Enquanto você confia, Ele edifica. É assim que as veredas da justiça funcionam. Não são lineares, mas são certas. Não são totalmente visíveis, mas são seguras. Não são rápidas, mas são profundas. Muitas pessoas confundem propósito com destino final, mas propósito é caminho. É trajetória, é transformação durante a caminhada. Deus não está apenas conduzindo você para um lugar. Ele está conduzindo você para uma versão sua mais madura, mais consciente, mais sábia, mais alinhada com aquilo que Ele sempre soube que você poderia ser. Por isso, algumas rotas parecem atrasos, mas não são atrasos, são preparações. Algumas pausas parecem retrocessos, mas não são retrocessos, são ajustes. Algumas portas fechadas parecem perdas, mas não são perdas, são redirecionamentos. O propósito nunca se perde, mas pode ser adiado quando você tenta caminhar sozinho. Nas veredas de Deus, porém, nada é desperdício. Cada passo, até os mais difíceis, tem intenção. Às vezes, você sente que está andando em círculos, mas Deus está moldando algo invisível antes de liberar você para a próxima fase. Às vezes, você sente que está andando lento demais, mas Deus está fortalecendo áreas que você nem percebe. E há momentos em que você sente que está andando completamente no escuro, mas é exatamente nesse escuro que sua sensibilidade espiritual aumenta. Quando a visão externa falha, a visão interna desperta. Quando a lógica não explica, a fé assume. As veredas da justiça não dependem da sua compreensão, dependem da direção divina. Andar nesses caminhos é aprender a interpretar a vida de outro modo. Em vez de perguntar por que algo aconteceu, você começa a perguntar para onde Deus está te conduzindo através daquilo. Em vez de tentar entender tudo, você começa a sentir o movimento da jornada. Em vez de exigir garantias, você começa a perceber sinais sutis. E lentamente, o coração se alinha ao propósito de forma natural. A vida deixa de ser um conjunto de acontecimentos desconexos e passa a ser uma viagem guiada por uma presença que vê muito além da sua visão. Os caminhos de propósito se revelam para quem caminha, não para quem observa. São trilhas que Deus abre de acordo com sua disposição interna. E quando você finalmente olha para trás, percebe que tudo fez sentido, mesmo aquilo que parecia injusto, inesperado ou doloroso. Deus te conduziu exatamente por onde você precisava passar para se tornar quem Ele sempre soube que você seria. E essa consciência transforma toda a percepção da jornada. Quando finalmente entendemos que nenhuma construção humana é capaz de sustentar o peso da nossa alma e que nenhum plano pessoal, por mais brilhante que pareça, pode substituir o chamado que Deus já havia escrito antes mesmo de nascermos, algo dentro de nós se reposiciona. Existe um momento da vida em que a pessoa percebe que não está mais lutando contra as circunstâncias, nem contra pessoas, nem contra a falta de oportunidades. Está lutando contra a própria resistência em aceitar que existe um movimento divino conduzindo tudo. E nessa hora, quando a realidade se torna mais pesada do que o orgulho, quando o cansaço já não é físico, mas espiritual,
quando o futuro parece apagado e o presente não faz sentido, Deus aproxima o rosto e diz aquilo que o coração sempre soube, mas nunca teve coragem de admitir. O caminho dele sempre seria melhor do que qualquer caminho que tentamos construir sozinhos. Porque a verdade é que Deus nunca nos pediu para sermos fortes o tempo todo, nem para termos todas as respostas, nem para fingirmos segurança quando estamos quebrados por dentro. Ele apenas pediu que confiássemos, e confiar não é sentir, confiar é decidir. Decidir mesmo quando a lógica grita o contrário, mesmo quando tudo parece atrasado, mesmo quando a vida insiste em empurrar para direções que não entendemos. É nesse ponto que o Espírito Santo faz aquilo que nenhuma motivação humana consegue fazer. Ele reorganiza a alma por dentro, reacende a esperança enterrada, recolhe os pedaços que estavam espalhados nos cantos mais escuros e devolve ao coração a consciência de que nada está fora do controle de Deus. Porque enquanto achamos que estamos perdendo tempo, Ele está moldando o caráter. Enquanto pensamos que tudo está parado, Ele está alinhando destinos. Enquanto acreditamos que fomos esquecidos, Ele está preparando portas que jamais imaginamos atravessar. Mas para perceber isso, precisamos parar de olhar para o relógio e começar a olhar para Ele. A pressa humana cria ansiedade. O tempo de Deus cria propósito. A espera humana desgasta, a espera em Deus transforma. E transformar dói, porque transformar é desmontar. E Deus não tem medo de desmontar o que construímos sem Ele, porque Ele sabe exatamente como reconstruir de um jeito que não apenas funcione, mas permaneça. Ele sabe como limpar a visão, suavizar o coração, restaurar o que a vida tentou roubar e redirecionar aquilo que estava sendo desperdiçado. E quando esse entendimento finalmente desce do intelecto para o espírito, percebemos que não estávamos atrasados, estávamos sendo preparados. Não estávamos sendo ignorados, estávamos sendo ensinados. E não estávamos no fim, estávamos no início do que Deus sempre quis fazer. O peso sai, o medo diminui, a direção volta. Porque quando Deus assume o controle novamente, a vida reencontra o eixo, o coração reencontra o descanso e a alma reencontra o propósito. Ele não nos chama para sobreviver, Ele nos chama para florescer. Não nos chama para entender, Ele nos chama para confiar. E quando confiamos, até o deserto vira caminho, até a dor vira processo e até o silêncio vira resposta. Porque tudo muda quando Deus fala, e Ele está falando agora. Existe um momento na caminhada espiritual em que percebemos que Deus não está apenas nos guiando, mas nos treinando, e esse processo quase nunca acontece de forma confortável. O sexto ponto dessa jornada sempre nos revela algo que evitamos encarar. Deus não trabalha apenas nos lugares onde nos sentimos fortes. Ele trabalha principalmente nos espaços onde temos medo de olhar. Porque é nesses espaços que ainda tentamos controlar, esconder, justificar ou maquiar aquilo que, no fundo, Ele quer curar. E é justamente nesse terreno mais sensível da alma que o Espírito Santo age com mais precisão. Ele toca onde dói, mas não é para ferir, é para libertar. Ele expõe o que escondemos, não para nos envergonhar, mas para arrancar o que nos prende. Ele nos confronta, não porque nos rejeita, mas porque nos ama demais, para permitir que continuemos vivendo abaixo do propósito que Ele planejou.
Esse tópico é aquele ponto da vida espiritual em que Deus nos mostra que não basta apenas acreditar nele, é preciso permitir que ele mexa dentro de nós. E permitir não é fácil porque exige renúncia. Exige abrir mão da necessidade de controle, abrir mão do ritmo que queremos impor, abrir mão até mesmo da imagem que tentamos manter. É uma fase de quebrantamento, e quebrantamento nunca é bonito, nunca é simples, nunca é glamuroso. É quando percebemos que algumas dores que carregamos há anos não eram cruzes para suportar, mas algemas para serem quebradas. E Deus começa a quebrar. Só que quando Ele quebra tudo: a ilusão, o orgulho, a autossuficiência, os medos disfarçados de força. Ele desmonta aquilo que construímos sem Ele, porque sabe que aquilo que é construído sem Deus até parece estável, mas não aguenta tempestade. E é nesse momento que muitos pensam que estão sendo punidos, quando na verdade estão sendo reconstruídos. O silêncio de Deus nessa fase não é ausência, é cirurgia. Ele corta onde precisa cortar, remove o que já não serve e abre espaço para algo novo crescer. Só que todo processo de cura envolve dor, e essa dor muitas vezes nos faz acreditar que perdemos algo. Mas com Deus, nada que faz falta é perdido, só vai embora o que estava atrasando. Só cai o que não deveria acompanhar o próximo nível. Só é removido o que estava ocupando o espaço daquilo que Ele está prestes a entregar. E enquanto tudo isso acontece, Ele começa a trabalhar de outra forma. Ele refina. Refina a fé, porque sem fé não avançamos. Refina a paciência, porque sem paciência não suportamos. Refina o caráter, porque sem caráter não permanecemos. E refina a sensibilidade espiritual, porque sem sensibilidade não reconhecemos a voz dele quando ele nos chama. Esse refinamento nunca acontece quando estamos no topo, mas quando estamos no vale. Porque o vale não é lugar de derrota, é lugar de transformação. E transformação não acontece no conforto, acontece no deserto, na espera, no silêncio, na entrega. Quando Deus nos leva a esse ponto, Ele está nos preparando para algo que não poderíamos carregar do jeito antigo. Ele está dizendo: eu preciso te fazer crescer antes de te fazer chegar. Crescer dói, amadurecer exige rupturas e romper exige coragem. Mas Ele não nos deixa sozinhos em nenhum segundo desse processo. O Espírito Santo é aquele que segura a nossa mão enquanto a alma treme. É aquele que traduz aquilo que não sabemos orar. É aquele que nos lembra, mesmo nos dias mais difíceis, que o que Deus começou, Ele vai terminar. Ele nunca abandona uma obra no meio. E quando finalmente passamos por essa fase, algo dentro de nós muda de maneira definitiva. A visão fica mais clara, o discernimento mais afiado e o coração mais leve. Porque quem passa pelo processo de Deus deixa para trás pesos que nunca deveria ter carregado. É assim que Ele nos prepara para o próximo passo, tirando o excesso, fortalecendo o essencial e alinhando o invisível. E quando esse alinhamento acontece, o caminho que antes parecia confuso começa a fazer sentido. Não porque tudo melhora instantaneamente, mas porque aprendemos a caminhar com Ele, não na frente dele. E quando caminhamos com Ele, até o que parecia quebra vira construção, até o que parecia fim vira começo. Há um ponto da jornada espiritual em que começamos a perceber que Deus não apenas nos conduz, mas nos reposiciona.
E esse reposicionamento raramente é confortável, porque exige que deixemos para trás tudo o que se tornou parte da nossa identidade, mas nunca fez parte do nosso propósito. O sétimo tópico trata exatamente desse momento em que Deus muda nossa direção, mesmo quando acreditávamos que estávamos no caminho certo. Ele altera rotas que pareciam seguras, desmonta planos que pareciam promissores e fecha portas que envolviam expectativas profundas. Não porque deseja nos frustrar, mas porque sabe que a nossa visão ainda é pequena para compreender o que Ele está preparando. E quando Deus vê que um plano nosso é pequeno demais para o tamanho da promessa dele, Ele interrompe. Interrompe porque ama, interrompe porque não negocia destino, interrompe porque se não mexer agora, seremos nós que sofreremos depois. Esse reposicionamento muitas vezes se manifesta como confusão, porque não entendemos de imediato que Deus está nos desviando de algo que parecia bom, mas não era eterno. O espírito humano tem o hábito de se apegar ao que é previsível. Nós gostamos da sensação de saber para onde estamos indo, mesmo que esse caminho não tenha sido aprovado por Deus. Mas a fé verdadeira é construída quando Ele nos tira exatamente do lugar onde estávamos confortáveis demais para crescer. É nesse momento que Ele nos ensina que confiar não é saber, confiar é seguir. E seguir sem entender exige maturidade espiritual. É por isso que muitos desistem antes de descobrir que a mudança nunca foi perda, foi livramento. A chave desse tópico é compreender que Deus reposiciona quando estamos prontos, não quando estamos preparados. Porque ninguém está totalmente preparado para perder algo que queria, mas todos, em algum nível, estão prontos para receber algo maior quando o coração já aprendeu a descansar. Deus nos move não quando pedimos, mas quando o ambiente já não suporta mais quem estamos nos tornando. A alma evolui, o espírito amadurece, mas às vezes permanecemos em lugares que não conseguem acompanhar esse crescimento. Então Ele puxa, Ele desinstala. Ele nos tira de cenários que só fariam sentido para quem fomos, nunca para quem estamos nos tornando. E esse movimento divino, muitas vezes, é silencioso, porque quando Ele move sem fazer barulho. Ele trabalha no invisível, altera o curso no discreto, e só percebemos que algo mudou quando já estamos alguns passos adiante. Esse reposicionamento também nos mostra que Deus nunca nos leva para lugares aleatórios. Ele é intencional, sempre foi. Quando Ele nos separa de algo ou alguém, é porque a nossa nova etapa exige que não carreguemos vínculos que drenarão nossa energia espiritual. Quando Ele nos remove de ambientes, é porque esses ambientes já não dialogam com o futuro que Ele está construindo. Quando Ele encerra ciclos, é porque o próximo exige outra mentalidade. A transição é sempre desconfortável, mas é necessária, porque não existe promessa sem deslocamento. A Bíblia inteira é construída sobre movimentos. O chamado exige movimento. A transformação exige movimento. A cura exige movimento. E a promessa só se cumpre quando aceitamos caminhar, mesmo que isso signifique deixar o que parecia estável. A grande verdade é que Deus reposiciona não apenas onde estamos, mas quem somos. Ele reorienta pensamentos, purifica intenções, realinha desejos. Ele nos ensina que o coração humano, quando totalmente entregue a Ele, deixa de pedir caminhos prontos e passa a pedir direção. Porque direção é mais poderosa que destino.
Destinos podem ser alterados, mas a direção de Deus é irrevogável. Quando estamos alinhados com essa direção, não importa se as mudanças parecem inesperadas, elas sempre serão corretas. A diferença entre quem teme e quem confia está na postura diante da mudança. Quem teme, resiste. Quem confia, se entrega. E a entrega é um dos maiores sinais de maturidade espiritual. E quando finalmente entendemos o porquê desse reposicionamento, a alma descansa. Porque percebemos que não perdemos nada. Apenas fomos movidos para perto do que realmente nos pertence. A inquietação desaparece porque entendemos que tudo foi parte de um plano perfeito. A ansiedade cede porque percebemos que não estamos caminhando sozinhos. O medo diminui porque entendemos que o Deus que reposiciona também sustenta. E quando Ele sustenta, nada pode ameaçar o que está sendo construído. O reposicionamento não é um ponto de ruptura, é um ponto de avanço. É o instante em que o céu alinha o que parecia desalinhado e prepara o terreno para um novo nível de propósito, visão e identidade. Há um momento na caminhada em que percebemos que a presença de Deus não atua apenas ao nosso redor, mas dentro de nós. O 8º tópico fala desse encontro íntimo, silencioso e transformador, no qual Deus nos ensina que a verdadeira força espiritual nasce quando deixamos de buscar respostas fora e começamos a ouvir o movimento dele dentro da alma. É aqui que aprendemos que a voz de Deus não compete com o barulho do mundo, ela compete com o barulho interno. E para ouvir essa voz, precisamos permitir que Ele organize aquilo que está em desordem em nossos pensamentos, emoções e expectativas. Porque Deus não age apenas no visível, Ele age no interior, no profundo, naquele espaço onde ninguém vê, mas onde tudo se decide. Esse é o ponto em que o Espírito Santo nos convida a parar de lutar sozinhos. Passamos a entender que muitas das batalhas que enfrentamos não eram espirituais, eram internas. E Ele começa a revelar que as respostas que pedimos não estavam atrasadas, estavam escondidas atrás de camadas de medo, orgulho, insegurança e ruídos que carregamos há anos. Quando Ele nos chama para dentro, Ele nos chama para um ambiente onde não existe performance, apenas verdade. É nesse ambiente que Ele toca o que tentamos esconder, cura o que tentamos ignorar e ilumina aquilo que nos recusamos a admitir. Deus não trabalha com máscaras, Ele trabalha com entrega. E é por isso que essa etapa da jornada exige coragem, porque olhar para dentro é mais desafiador do que lutar contra qualquer inimigo externo. E é nesse processo que descobrimos que muitas orações que fizemos ao longo da vida não serão respondidas com mudanças externas, mas com uma transformação interna que nos permite enxergar de maneira diferente. Deus não altera apenas circunstâncias, Ele altera perspectivas. Ele muda a forma como interpretamos o que vivemos, a maneira como reagimos ao que sentimos e a maturidade com que lidamos com o que não entendemos. É nesse ponto que percebemos que a fé não é apenas uma confiança no que Deus faz, mas uma confiança em quem Deus é. E quando confiamos nele, não precisamos mais controlar tudo, porque entendemos que Ele é maior do que qualquer cenário que nos assusta. Nesse tópico da jornada, Deus também nos ensina a importância do silêncio espiritual. Não o silêncio como ausência, mas como alinhamento.
O silêncio em que ele sussurra a direção que não ouvimos quando estamos acelerados demais, ansiosos demais, distraídos demais. Ele nos chama para um lugar de quietude interior, onde a alma descansa e a mente aquieta. Porque somente em paz conseguimos discernir os movimentos de Deus. E discernimento é uma das maiores riquezas espirituais, já que nos impede de confundir atrasos com proteção, portas fechadas com livramentos e interrupções com recomeços. Esse é o momento em que a presença dele se torna mais real do que qualquer circunstância. É quando entendemos que não caminhamos com Deus apenas quando tudo vai bem. Caminhamos com Ele principalmente quando tudo parece incerto. É no íntimo que Ele fortalece o coração para que, mesmo em meio às mudanças da vida, não sejamos abalados. Ele nos mostra que a estabilidade que buscamos na vida nunca virá de algo externo, porque tudo externo muda. A verdadeira estabilidade nasce quando nosso interior está ancorado nele. Quando essa âncora existe, nenhuma tempestade é capaz de nos submergir. E ao permitir esse trabalho interno, percebemos que Deus começa a alinhar nossas emoções. Aquilo que antes nos dominava já não controla mais nossas escolhas. Aquilo que antes nos feriu já não dita mais nossa visão. A ansiedade perde força, o medo perde espaço e a alma aprende a descansar de um jeito que só quem foi transformado por dentro consegue. Deus muda o ritmo da nossa alma. Ele desacelera o que estava acelerado, fortalece o que estava fraco, reorganiza o que estava bagunçado. E quando essa reorganização acontece, começamos a enxergar o mundo e a nós mesmos com clareza. Começamos a sentir paz onde antes havia confusão, esperança onde antes havia dúvida e leveza onde antes havia peso. Esse tópico é o ponto da jornada em que descobrimos que Deus não quer apenas melhorar nossa vida, Ele quer transformar nossa essência. Ele quer que sejamos capazes de caminhar com Ele, não pela promessa, mas pela presença. E quando a presença dele se torna suficiente, tudo muda. Porque quem encontra Deus dentro de si, nunca mais se sente perdido por fora. Esse é o nível da fé madura, da espiritualidade profunda e da conexão real com o Criador, onde deixamos de apenas buscar milagres e nos tornamos parte do milagre. O nono ponto da jornada espiritual é aquele em que Deus nos revela que a verdadeira coragem não está em avançar rápido, mas em permanecer firmes quando tudo ao redor parece instável. É aqui que a fé deixa de ser um conceito e passa a ser uma postura. Um modo de existir. Um posicionamento interno que não depende do que vemos, mas do que sabemos sobre quem Deus é. Esse tópico fala sobre o instante em que Ele nos chama a permanecer, mesmo quando o coração quer desistir, mesmo quando a mente grita dúvidas, mesmo quando o cenário parece não corresponder à promessa. É nessa etapa que percebemos que a estabilidade espiritual não nasce do que acontece fora, mas do que Deus consolida dentro de nós. Esse é o momento em que Ele nos ensina que permanecer não é estagnar. Permanecer é resistir ao impulso de abandonar o que Deus ainda está construindo. É entender que algumas respostas não chegam quando queremos, mas quando estamos preparados para recebê-las sem destruir aquilo que Ele formou em nós. Deus nos faz permanecer porque a maturidade exige continuidade. Ele sabe que, sem raízes profundas, qualquer vento seria suficiente para nos destruir. Então, Ele trabalha primeiro nas raízes,
mesmo que isso signifique atrasar a aparência daquilo que esperamos ver. Porque o que cresce rápido demais, cai rápido demais. Mas o que cresce com ele permanece. Nesse ponto da jornada, Deus nos confronta com a verdade de que nem sempre o que chamamos de espera é realmente espera. Às vezes é resistência interna, às vezes é medo disfarçado, às vezes é incapacidade de confiar. Então ele nos conduz a um processo de fortalecimento emocional e espiritual, no qual ele expõe nossas fragilidades, não para nos envergonhar, mas para nos restaurar. O Espírito Santo mostra que permanecer é mais do que suportar. É confiar com profundidade. É agarrar-se à certeza de que, mesmo quando nada se move do lado de fora, algo sempre está sendo movido dentro de nós. E esse movimento interno prepara o caminho para o milagre externo. Permanecer também nos ensina a diferenciar aquilo que é vontade de Deus daquilo que é apenas urgência humana. A urgência quer resultados, Deus quer transformação, a urgência quer rapidez. Deus quer solidez, a urgência quer alívio, Deus quer propósito. E é no choque entre essas duas realidades que descobrimos que a espera com Deus nunca é perda de tempo, mas lapidação. Ele molda nossa visão, corrige a rota dos nossos pensamentos, limpa o excesso que acumulamos nas mãos. Ele sabe que se responder cedo demais, perderemos o aprendizado que sustentará as próximas etapas da caminhada. Por isso ele mantém algumas portas fechadas por mais tempo do que gostaríamos. Não para nos castigar, mas para nos proteger. Nesse tópico, entendemos que a permanência também revela o que realmente acreditamos. Porque acreditar quando tudo flui é fácil. A fé se prova mesmo é nos dias em que nada parece acontecer. É nesses momentos que percebemos se a nossa confiança está em Deus ou apenas nos resultados. E é nesse silêncio que a voz dele se torna mais clara. Ele nos ensina que permanecer é um ato de guerra espiritual, porque só permanece quem já compreendeu que Deus não falha. Só permanece quem já entendeu que o tempo dele é perfeito. Só permanece quem já percebeu que nenhuma demora é capaz de cancelar uma promessa. Enquanto permanecemos, algo começa a nascer dentro de nós, resiliência espiritual. Não aquela resiliência humana que se apoia apenas na força própria, mas a resiliência que nasce da certeza de que Deus nunca se atrasa. Essa resiliência constrói uma fé que não oscila conforme o clima das circunstâncias. Uma fé que não desmorona quando surgem obstáculos. Uma fé que não balança quando tentam nos desestabilizar. Esse tipo de fé não se aprende em vitórias, se aprende em permanência. É o tipo de fé que transforma a alma em terra firme. E quando finalmente entendemos o propósito desse processo, a permanência deixa de ser sofrimento e passa a ser consciência. Consciência de que Deus está alinhando tudo, mesmo quando nada parece alinhado. Consciência de que Ele está abrindo caminhos no invisível antes de revelar no visível. Consciência de que, enquanto esperamos, Ele está preparando algo que só entenderemos lá na frente. A alma encontra descanso porque percebe que nada está parado, apenas sendo ajustado. E quando esses ajustes terminam, percebemos que valeu a pena permanecer, porque a promessa chega com um peso de glória que não caberia na nossa versão antiga. O 10º ponto dessa jornada fala sobre algo que muitos evitam reconhecer, mas que se torna inevitável quando amadurecemos espiritualmente:
a necessidade de soltarmos aquilo que Deus já não está confirmando. Este é o momento em que Ele nos chama para abrir mão do controle, dos vínculos que pesam, das expectativas que drenam, das ilusões que criam ciclos de frustração e das bagagens que impedem o avanço. A vida espiritual não se fortalece apenas com aquilo que recebemos, mas principalmente com aquilo que aprendemos a deixar ir. E esse desapego não acontece por fraqueza. Ele acontece porque Deus nos leva a compreender que algumas portas permanecem fechadas não por falta de capacidade, mas por excesso de apego ao que já não pertence ao propósito. Esse tópico fala do processo profundo de desligamento interior que o Espírito Santo realiza quando ele percebe que algo dentro de nós ainda está preso a um passado que já se encerrou, a um sonho que não dialoga mais com o propósito, ou a uma fase que não carrega mais vida. Deus nos ensina que segurar algo que Ele já encerrou é o mesmo que tentar viver de água parada. O coração até tenta insistir, mas a alma sabe que não há mais movimento ali. Ainda assim, deixamos de soltar por medo. Medo do vazio, medo da mudança, medo do desconhecido. E é por isso que Deus precisa nos conduzir a esse ponto com paciência, firmeza e amor. Porque Ele sabe que a maior resistência não está fora, está dentro de nós. Soltar algo não significa fracassar. Significa compreender que o propósito é maior que o apego. Deus nos liberta daquilo que criaria impedimentos no futuro, mesmo que hoje não possamos enxergar esses riscos. Ele corta vínculos que nos saturariam emocionalmente, remove pessoas que drenariam nossa energia espiritual, fecha caminhos que pareceriam promissores apenas até o momento em que revelassem sua verdadeira armadilha. É por isso que muitas vezes a proteção de Deus se apresenta como perda. Mas não é perda, é preservação, é preparação, é alinhamento. Esse é o ponto da jornada no qual Deus começa a reorganizar nossa identidade. Ele nos mostra que não somos definidos pelo que temos, pelo que perdemos ou pelo que deixamos ir. Somos definidos por quem estamos nos tornando nele. Quando essa consciência chega, algo se quebra dentro de nós, o antigo padrão de tentar controlar tudo. O controle sempre nos ofereceu uma falsa sensação de segurança, mas também sempre nos impediu de experimentar o sobrenatural. Porque quem controla não depende, e quem não depende não confia. É por isso que Deus nos leva, vez após vez, ao lugar onde somos obrigados a soltar. Não como punição, mas como libertação. Soltar também exige discernimento, porque nem sempre o que mantém nossa vida presa é algo visível. Às vezes, é um pensamento antigo, um sentimento guardado, uma expectativa que não cabe mais, uma dor que ainda não foi encarada, uma culpa que não faz sentido, um medo que nunca foi questionado. E enquanto essas amarras existirem, nenhuma promessa se encaixa. Então Deus começa a mexer em áreas internas que evitamos tocar. Ele expõe, ilumina, organiza. Ele mostra que a ruptura que tanto tememos é, na verdade, o portal para a evolução espiritual que pedimos. E aos poucos, aprendemos que soltar não é um ato impulsivo, é um ato espiritual. É dizer para Deus: assumo que minhas mãos não são mais capazes de segurar isso, então coloco nas suas. E quando fazemos isso, algo sobrenatural acontece. Ele tira o peso. Ele alivia o coração. Ele substitui o medo por paz. Ele restaura a perspectiva. Ele abre espaço.
Porque aquilo que pedimos a Deus muitas vezes não chega porque não existe espaço para chegar. E quando finalmente soltamos, o espaço aparece. E quando o espaço aparece, Deus preenche. O que antes parecia perda se revela libertação. O que antes parecia fim se revela início. O que antes parecia dor se revela preparação. A alma começa a respirar diferente, mais leve, mais ampla, mais consciente. E percebemos que nada do que soltamos nos pertenceu de verdade. Apenas passou por nós para ensinar algo, moldar algo, revelar algo. O que permanece é sempre o que Deus sustenta. O que vai embora é sempre o que Deus permitiu ir. E quando aceitamos isso, o coração finalmente descansa. Esse tópico é a transição entre quem fomos e quem estamos nos tornando. Um ponto decisivo da jornada. Porque nada muda por fora até que algo mude por dentro. E soltar é o início dessa mudança. O 11º ponto da jornada espiritual é o despertar para a certeza de que Deus não apenas conduz, mas nos envolve em um cuidado invisível que transforma cada detalhe da vida em aprendizado, cada obstáculo em oportunidade, cada perda em preparação. É o momento em que a alma percebe que nada do que acontece fora dele é aleatório. Cada situação, cada encontro, cada afastamento, cada conquista e cada desafio tem um propósito profundo, mesmo que não possamos enxergar de imediato. A grande revelação deste ponto é compreender que a mão de Deus nunca se afasta, mesmo quando a vida parece silenciosa, quando a escuridão parece longa, quando o peso parece insuportável. Ele atua no invisível, modela o que não vemos, sustenta o que não sentimos, organiza o que parece desordenado. E é nesse cuidado silencioso que a fé amadurece, porque percebemos que Ele está sempre um passo à frente, conduzindo, protegendo, preparando. A espiritualidade verdadeira se revela nesse estágio quando percebemos que o que parecia injustiça, atraso ou esquecimento, na verdade, era direção. É quando entendemos que Deus sabe exatamente a medida de cada experiência e que nenhum detalhe é desperdício. Cada dificuldade nos fortalece. Cada espera nos ensina paciência, cada desafio nos molda para aquilo que precisamos carregar no futuro. A alma, ao perceber essa lógica divina, começa a descansar de maneira que o entendimento humano jamais permitiria. É o descanso que nasce da confiança absoluta, não de circunstâncias externas, porque se apoia na certeza de que nada é por acaso. Nada escapa ao olhar de Deus, e cada movimento da vida está alinhado ao propósito eterno. Nesse ponto, percebemos também que a vida espiritual não é linear. Não existe um caminho reto, previsível e livre de erros. Cada curva, cada desvio, cada sombra, cada perda, cada vitória faz parte de um desenho que somente Deus vê em sua totalidade. E é nessa visão maior que aprendemos a olhar para trás sem ressentimento, para frente sem ansiedade e para o presente com consciência plena. É nesse estágio que a paciência deixa de ser uma virtude abstrata e se torna prática diária, que a gratidão deixa de ser reação e se torna postura, que a confiança deixa de ser esperança e se torna certeza. Porque quem conhece a mão de Deus reconhece que tudo serve para moldar o coração. O cuidado divino nesse momento revela ainda algo essencial: ninguém caminha sozinho.
Mesmo quando sentimos solidão, mesmo quando enfrentamos tempestades, mesmo quando a escuridão parece completa, Deus está nos acompanhando em cada passo, em cada respiração, em cada decisão. E a consciência desse acompanhamento transforma a perspectiva. O que antes parecia ameaça passa a ser teste. O que antes parecia coincidência passa a ser direção, e o que antes parecia fracasso passa a ser aprendizado. A visão muda, o coração muda, o espírito muda. E com essa mudança, a vida se reorganiza de dentro para fora, porque tudo começa no invisível antes de se manifestar no visível. A confiança que nasce desse ponto é inabalável. Não porque não existem problemas, mas porque se entende que nenhum problema é maior que Deus. O coração se torna firme, mesmo diante do inesperado. A alma se torna leve, mesmo diante do peso. A mente se torna clara, mesmo diante da confusão. É a maturidade espiritual que reconhece que o movimento divino não depende de nossa compreensão, mas de nossa entrega. E essa entrega é ativa. É permitir que Deus reordene prioridades, reposicione caminhos, ajuste relacionamentos, transforme pensamentos e regenere emoções. Nada escapa à sua ação quando estamos dispostos a confiar. E nesse ponto, a verdadeira liberdade espiritual começa a emergir. Liberdade de não precisar controlar, de não precisar justificar, de não precisar temer. Liberdade de existir em harmonia com aquilo que Deus sempre quis, mesmo que vá contra expectativas humanas, conveniências ou desejos superficiais. É quando a alma percebe que a fé não é apenas esperar que algo aconteça, mas viver alinhado com Deus em cada instante, sabendo que tudo que Ele permite tem um propósito eterno. E é nesse ponto que a confiança se torna sólida, a esperança se torna plena e a vida se torna testemunho silencioso de que o cuidado de Deus é real, presente e transformador. Chegamos ao ponto final desta jornada e é aqui que a plenitude do Salmo 23 se revela. Tudo que caminhamos, tudo que aprendemos, todas as pausas, mudanças, desafios e movimentos nos conduziram a um entendimento simples, mas profundo. Deus é o pastor que não apenas guia, mas transforma cada instante da nossa vida. Não existe momento perdido, não existe dificuldade sem propósito, não existe escuridão que Ele não possa iluminar. A conclusão desta jornada não é apenas uma reflexão intelectual, mas uma experiência viva no coração, uma sensação de que a vida, mesmo com suas imperfeições, suas dores e suas incertezas, é perfeitamente moldada por aquele que nos conhece mais do que nós mesmos. É o momento de perceber que nada acontece fora do alcance do seu cuidado e que cada passo dado na fé nos aproxima de uma liberdade que o mundo não pode oferecer. A conclusão nos leva a entender que a verdadeira espiritualidade não é apenas sobre rituais, palavras ou práticas externas, mas sobre a intimidade com Deus, sobre reconhecer sua presença nos detalhes invisíveis e confiar em seu planejamento eterno. O pastor do Salmo 23 nos ensina que descanso não é ausência de esforço, mas entrega consciente. Ele nos mostra que a paz não é ausência de problemas, mas segurança na sua direção. Ele revela que a prosperidade verdadeira não é riqueza material, mas plenitude da alma e alinhamento com o propósito divino. E é nessa entrega que a vida se transforma, porque quando entregamos controle, quando abandonamos medos, quando aceitamos suas orientações, descobrimos que cada desafio era um passo necessário para a maturidade e cada dor era preparação para experimentar algo maior do que podíamos imaginar.
Neste estágio final, percebemos que todo aprendizado anterior converge para um ponto essencial: confiança plena. A confiança que não depende de circunstâncias favoráveis, que não se abala diante do inesperado, que não se desfaz diante da perda, que permanece firme mesmo quando tudo ao redor parece instável. É a confiança que transforma a ansiedade em serenidade, o medo em coragem, a dúvida em clareza. Quando essa confiança se enraiza no coração, a vida muda de perspectiva. As escolhas se tornam mais sábias, os relacionamentos mais leves, os objetivos mais alinhados com aquilo que Deus já havia planejado. E o mais impressionante é que essa confiança não surge por esforço humano, mas por experiência divina. Quanto mais caminhamos com Ele, mais aprendemos a reconhecer que tudo é cuidadosamente orquestrado e que o invisível é sempre mais real do que o visível. A conclusão também nos lembra que o Salmo 23 não fala apenas de momentos de conforto, mas de presença constante em meio a qualquer situação. O vale da sombra da morte, a mesa preparada diante dos inimigos, o óleo derramado na cabeça, o cálice que transborda, tudo simboliza que a intervenção divina não é limitada ao que sentimos ou vemos. Deus age mesmo quando não percebemos, protege mesmo quando não entendemos, conduz mesmo quando não vemos. E reconhecer essa realidade muda a maneira como vivemos. Cada passo, cada decisão, cada momento de silêncio se transforma em oportunidade de aprendizado, crescimento e entrega. A presença dele nos ensina que nada nos falta quando estamos alinhados com sua vontade, porque ele provê o essencial antes mesmo que percebamos nossa necessidade. Ao chegarmos ao fim desta reflexão, somos convidados a internalizar uma verdade transformadora. A vida é um percurso guiado, protegido, restaurado e abençoado por Deus. Cada dificuldade, cada perda, cada desvio, cada espera faz parte de um plano que nos leva não apenas a um lugar seguro, mas a uma vida plena de sentido, consciência e propósito. Não existe nada que possa nos separar do cuidado de Deus, e é essa certeza que nos permite viver sem medo, caminhar sem ansiedade e amar sem reservas. O Salmo 23 nos convida a reconhecer que o pastor não apenas caminha conosco, mas está à frente, abrindo caminhos, preparando o terreno, restaurando a alma, fortalecendo o espírito e nos conduzindo àquilo que sempre nos pertenceu: plenitude, paz e propósito. Finalmente, a conclusão nos deixa com uma sensação de paz profunda. Não precisamos lutar sozinhos, não precisamos controlar tudo, não precisamos temer o desconhecido. O pastor está conosco. Cada passo é guiado, cada instante é cuidado, cada movimento é planejado. A jornada continua, mas a confiança agora é sólida, o coração está firme, a alma está restaurada e a vida passa a refletir a harmonia do divino. E nesse alinhamento encontramos não apenas sentido, mas a experiência viva da presença de Deus, que nos sustenta, nos transforma e nos conduz para além de tudo que poderíamos imaginar, mostrando que a verdadeira riqueza da vida é caminhar com Ele, agora e sempre.